Bem-vindos ao episódio número 86 de 86. Já estava aqui. Estive a fazer de relato futebolístico. Número 86 do Ações e Companhia. E comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Cheios Tudo de, bem, Manuel Maurício? cheios de energia. Olhem, estávamos aqui a falar. Temos o tempo contado. Quanto tempo tens, Diogo? Epá, tenho 1 hora e meia, Ok, mas vá, boa. uma Olha, hora e eu pouco. lembrei-me, hoje parti um dente, portanto, tenho um dente assim, em dois, dividido em dois, portanto, espetacular. Por acaso já estava desvitalizado, não me está a doer. E nada, e foi só alguma coisa que eu decidi partilhar convosco. Uma novidade pessoal. Exatamente, Ah, uma novidade pessoal diária. Mais coisas. Que é que vocês têm para dizer? As taxas de juros voltaram todas a subir, não é? Aliás, há 2 dias nós tínhamos falado disto aqui. Não sei o que é que aconteceu que fez os mercados subirem tipo 4%. inflação, saiu os dados de Ah, inflação. exatamente. E eu na altura até disse: vais ver, 2 dias depois, quando saírem os dados da Fed a subir. Não, eh, foi do Banco Central hoje. Banco Central Sim, Europeu. sim, por acaso os da Fed a coisa não reagiu muito, mas É, agora hoje foi o Banco Central Europeu, mas tudo a cair por aí abaixo. sim, Então, sim. juros por aí acima, não foi? Mais devagar, a subida, mais devagar, não foi? Mas continua a subir os juros. Eu, Não, eu acho que no Banco Central não foi nada mais devagar. Quer dizer, foi mais baixo, mas a posição da Lagarde foi exato. duríssima. Começou a guiar para muitas subidas do próximo ano. Ela diz que isto é para continuar a subir à séria. Epá, Ahm, isso só nos facilita a vida, sabem porquê? Deixamos de tentar adivinhar que ações é que vão dar bons retornos. Vamos para as obrigações, que é garantido. Pá, Tá feito, o podcast o problema é que acaba. o problema é que é o engraçado, na Europa nem olhei tanto. O engraçado é que as obrigações caíram, apesar das taxas de juros estarem a subir. Pá, parece que o mercado não quer saber do que a Fed está a fazer. As obrigações a 10 anos estão a 3 euros, 3,4%, quando a taxa da Fed está acima disso, está a 4,5% ou Mas 5%. a taxa de Fed é a curto prazo. Depois foste ver o. Ou seja, o curto prazo está muito mais a rentabilizar muito mais do que a longo prazo, o que Onde é que vocês vão ver é os sinónimo yields de. das bonds, das obrigações? Google? Sim, 10 year. Simplesmente. Ok. Então, onde é que se procura coisas, não é? Oh. Não quer dizer, Algu- agora com a inteligência artificial pode ser diferente, Diogo. Hã? 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 Então, Perguntas, mas olha, tá. ela não pode ir buscar. Podes perguntar ao Sim, sim, chat sim. GP e ele diz: desculpa, Mas mas isso não é. posso ir Mas procurar. vocês sabem que isso é mentira. Ela diz que não pode ir à internet, mas ela tem acesso à internet. Eu Não, falo, ela ai, teve acesso até 2021. da inteligência Ah, é? artificial. Ok, Sim, ok. sim, ela teve até 2021, portanto consegue dizer quem é Einstein, quem é que não sei o quê, não sei o quê. Agora tu perguntas: encontra-me um perfil do Manuel Maurício. E ela diz: pá, não consigo, não, isso não consigo. É. Mas Ahm, espera aí, mas pode ir, ela foi até 2021, tem acesso aos dados antes de 2021 que estavam na internet ou não? não, não, tem um conhecimento geral das coisas. Uma coisa muito gira é tu perguntares sobre uma pessoa que não seja muito famosa e para ele te fazer um perfil. Pá, imagina, Tipo Gonçalo Garcia? tipo, sim, pá, olha, monta um perfil do Gonçalo Garcia com o que tu sabes. E ela diz: não podemos comentar, não consigo escrever sobre indivíduos específicos, blá 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 blá. Depois perguntas exatamente a mesma coisa para o Einstein, ela diz-te quem foi Einstein, viveu, não sei o quê, não sei o quê. Depois Mas tu pedes: eu acho que havia ali uma aldrabice qualquer. Eu acho que já houve gajos que demonstraram que. É assim, ela pode não ser capaz de ir à internet, mas que lhe continuam a ser ingeridos dados sim. que estão online, não é? Portanto, há assim Não, uma. não, a Vocês. questão é que seria caríssimo manter se ela, para fazer estas respostas, tivesse de sempre fazer uma indexação a toda a informação que tem na internet. Yeah. Yeah. Olha, várias coisas que Mas falámos isto. isto no WhatsApp. Uma das que falávamos aqui no outro dia de se isto não vai substituir a Google ou se não vai eludir o mote. E depois eu mandei-vos alguém no Twitter a comentar, um especialista qualquer,
a comentar que o custo de fazer search através deste tipo de inteligência artificial, que acho que é qualquer coisa de linguagem grande, de números, não sei, não me lembro do nome disto. Não, é Como é que... Natural Language Processing. Ok, pronto. Um, NPLs. Era 10 a 100 vezes mais caro, acho eu, que diziam. Mas eu não gosto dessa resposta, porque isso não me diz que isto é insubstituível. O que Hum, isto me diz é que o negócio. Imagina, se isto for realmente melhor, eu acho que vai-se arranjar maneira de ser mais vai barato. acontecer. Não, vai acontecer. O negócio vai se tornar pior, não é? Porque é que eles não haveriam de Uhum, querer, não é? Fazer dinheiro, não é? Imagina, se é possível fazer dinheiro, mesmo que tenha condições piores, o que uhum. vai acontecer é que a indústria de search vai ser uma pior indústria, não é? Vai haver mais capital a competir e vai ter piores retornos, não é? Mas isso não Vai me ser diz. pior a indústria no ponto de vista de um investidor e não de um utilizador. Ok. Exato, exato. Mas Já. isso não me diz que lá porque isto é mais caro, isso Uhum, não vai haver competição, não é? Não, quer dizer, se eles forem melhores, uhum. compensa pôr o dinheiro, mesmo sendo um pior negócio, não é? Para ir buscar a rentabilidade, Já. não é? Isso Ainda aí. ligado a isto, eu mandei-vos um vídeo de um ator. O vídeo está dividido em dois. Por cima está o Morgan Freeman, por baixo está um senhor qualquer. E esse senhor está a falar, como eu estou a falar agora aqui, e nós estamos a ouvir é a voz do Morgan Freeman e a cara do Morgan Freeman exatamente igual, a fazer em tempo real, parece em tempo real, apesar daquilo ser um vídeo gravado que anda nas redes sociais, a dizer o Morgan Freeman a atuar, a fazer exatamente os mesmos gestos do outro senhor. Pá, e eu depois comecei a pensar nisto, eu acho que vi isto já à tarde, comecei a pensar nisto, e até vos comentei, qualquer dia vamos poder escolher, eu quero ver um filme, sei lá, opá, inventei o Náufrago e quero ver o Diogo Gonçalves em vez do Tom Hanks a fazer o Náufrago. E imediatamente eu consigo ver o Náufrago com o Diogo em vez do Tom Hanks. Ou, eventualmente, um filme qualquer completamente novo. Podemos dizer à inteligência artificial: eu quero ver uma comédia romântica passada em Lisboa em Mas 1998. já no YouTube, eu agora não sei de cor os canais, mas há uns canais que é com minisséries, Hum? que são todas geradas por inteligência Com artificial. deepfake. Yeah. Não. Aquilo não é. Aquilo até é animação e até as imagens é tudo gerado com inteligência Ah, artificial. Pá, e aquilo, tipo, imagina, as histórias têm imensas falhas. Aquilo é giro como conteúdo artístico, porque pá, aquilo vai buscar ideias que não têm sentido nenhum, às vezes, e parece completamente fora da caixa, não ok, é? Mas por isso mesmo é que aquilo é giro e pode, ok. pode ser interessante de ver. Ok. Mas sim, mas isso vai estar. Eu acho que a Generative AI e a inteligência artificial vai estar para o mundo como a internet esteve nos anos Yeah. 90. Agora, ninguém vai conseguir saber até que ponto é que isto vai O que ser é que. Exato. disruptivo, Não o é? que é que É vai como o mover, o que é que não vai. iPhone, olha a quantidade de indústrias que o iPhone criou. Tipo, criou as apps e as apps tornaram Eu, possível uma quantidade de coisas que não eram possíveis eu antes do próprio já iPhone. o uso no trabalho e já falei disso, do GitHub Copilot. Copilot, Yeah. Yeah. pá, que é espetacular. Têm aparecido outros, por acaso eu não te mandei, já nem sabem porquê. Outros do que me pareceu, eu que não sei nada disso, ainda são mais fixes. Não sei o que é, Diogo, mas sei que na altura pensei, olha, devia mandar isto a Diogo. Só para terminar aqui o meu input do AI, o Facebook já reduziu e semi-despediu o seu empreiteiro, acho que na Suécia, eu mandei-vos um link, eu acho que era na Re- Suécia, Redimensionou, não foi? Yeah. porque está a mudar a arquitetura dos data centers, exatamente porque tem que ser diferente para a inteligência artificial e eles querem ir mais a fundo na inteligência artificial. O que me faz pensar que raio, mais uma vez, é que o Facebook anda a gastar tanto dinheiro para a inteligência artificial. Para quê exatamente? Opa, não é para nós, para saber ler, para pôr legendas aqui em baixo, não é? Uma das coisas que eles já demonstraram, eles têm várias capacidades, mas uma das coisas, e eu acho que vai ser a tendência das redes sociais, não sociais, não é? Na verdade não é redes sociais, porque o Reels deixou de ser, ou o TikTok, eu não considero uma rede social, não é? É uma rede antissocial, aquilo é produção de conteúdos, não é? Opa, És tu a ver conteúdos, não é até eu uma. agora já estou assim, não sei, acho que vejo mais no YouTube, assim, opa, e a certa E, altura do é, caminho penso, isto é um vício. eu acho que o limite será mesmo a produção de conteúdo totalmente através de inteligência artificial, não é? É a tal Generative AI, que agora já tens imensos.
a fazer imagens, não é? Há o Dali, por exemplo, que é muito conhecido, público, que dizes, faz-me um quadro com dois cães a lutar no meio do sistema solar na terça-feira, não sei o quê. E o gajo desenha-te quadros, não é? Desenha, faz pinturas. E a Facebook, por exemplo, e a Google já vieram mostrar coisas desse género para pequenos vídeos, para shorts, tipo de 4 ou 5 Aham. segundos. Há E eu um acho que o futuro vai ser a produção de conteúdos e depois vai ser. Pá, isto depois há quem diga, lá está, que há aqui duas visões, não é? Há uma visão que é eles, a inteligência artificial vai produzir tudo, não é? E tu não precisas fazer nada. E há outra visão que é tipo, isto vai enhance, não é? As capacidades de toda a do gente. humano. Como o programador vai programar, vai ser muito mais produtivo, porque tem lá está, um copilot com ele, o pintor ou o produtor é muito mais produtivo, porque tem lá, tipo, Há um ponto, uma ajuda. eu lembro de um ponto negativo, no meio de milhares que devem haver, mas lembro de um ponto negativo nisto que é, a certa altura, o mundo real deixa de ser tão espetacular e fantástico, porque eu já, tipo, sei lá, vais ali à base aérea de tanques, ou assim ver um festival aéreo, tu já viste muito melhor do que aquilo na internet. E tipo, tu Yeah. já vais pensar, e já a realidade que te está próxima, muitas vezes já vai ser desinteressante porque tu já viste melhor. E já, por isso, sei lá, eu às vezes vejo performers de rua. Bem, já viste melhor, ou vês o X Factor em Portugal, opá, e é uma treta muitas vezes porque tu vais ver, consegues ver melhor. Então, com a quantidade de conteúdo que vai haver ainda com a inteligência artificial que pode criar coisas irreais, um gajo, tipo, a realidade vai ser boredom. Mas, Diz Gonçalo. é um ponto de vista curioso, né? Porque tudo depende da tua perspectiva. Mas, pá, pensando, imagina, eu já fui à Nova Zelândia, em montanhas espetaculares, mas cada vez que vou andar de bicicleta na Rábida, na nossa Rábida aqui, pá, fico sempre maravilhado. Pá, eh, o, o, o distanciamento, o facto de experienciares aquilo em alturas diferentes, também permite apreciar o quão único é algo só por estar ali, não é? Uma coisa é tu teres visto na internet e outra coisa é veres Ao ao vivo. vivo, não é? Ouvir música, ouvir um concerto no YouTube. Provavelmente o som até é melhor do que ouvir ao vivo, não é? Mas ao vivo tens de ter toda aquela dinâmica, estás com pessoas, estás ali a curtir com mais gente. Portanto, podes não ouvir uma banda tão boa como aquelas que estão disponíveis no YouTube, Uhum. e se fores aqui a um concerto ao calhas em Portugal, é provável que não seja, que encontres muito melhor no YouTube. Por outro lado, és capaz de curtir mais essa banda ao vivo. É verdade, é verdade. Tens razão. Experiências, há muitas experiências que obviamente são melhores ao vivo. Concerto, e pegassem duas muito boas, natureza e concerto. Concertos muitas vezes o som é muito pior do que estás a ouvir em casa e é muito mais fixe estar num concerto. Já. Bom. Mas por acaso, eu não costumo ir muito a concertos, principalmente em sítios grandes, onde para mim não tiro tanto em termos de experiência. Há um distanciamento muito grande entre o público e Ok, o, é curioso, eu sempre que e vou a os artistas. concertos bons, penso, porquê é que eu não venho mais vezes a isto? Não, mas É curioso. quando vou a pequeninos, gosto mesmo muito. Por exemplo, Uhum. gosto muito. O último que fui ver, assim pequenino, que gostei muito, foi um do Samuel Lúria. Tinha para aí 10 mil pessoas. E, pá, perfeito. Um bocadinho, sim. Mas, eu concordo que vai ser uma mudança de paradigma. Não vai ser, não vamos conseguir adivinhar como é que vai ser, porque as possibilidades são tantas. Yeah, mas eu acho que é uma área para quem. Olha, o próprio Bill Gates já vai dizer que se fosse jovem hoje em dia, não é? Onde ele estaria a trabalhar aí. E acho que é uma área que vai abrir muitas portas. Aliás, eu no outro dia, só com integrações do GPT-3 da OpenAI, pá, eu vi uma data de negócios a serem criados assim, tipo startups, de nada, de uma pessoa quase, que antigamente era preciso uma equipa para fazer aquelas coisas todas. Pá, portanto, eu acho que é uma área de. Eu acho que vai haver muito pouco. O problema disto é que é uma área em que é muito difícil avançar na parte tecnológica, mas também não acho que seja aí que a maior parte das pessoas vai estar. Ou seja, tipo, desenvolver estes algoritmos, pá, isto vai ser um nicho, literalmente. Tipo, não vai estar a. Pá, porque isto envolve conceitos altamente técnicos, matemáticos ou físicos e coisas altamente complexas. E portanto não é aí que está a oportunidade de negócio, mas pegar neste tipo de coisas e utilizá-las, né?
já feitas para criar startups assentes nelas, não é? Pá, acho que vai ser revolucionário. Um bocado como a GitHub Copilot. A GitHub Copilot, o algoritmo é o GPT-3, é o mesmo que suporta o chat da OpenAI, que agora toda a gente anda a falar. Portanto, eles devem ter que pagar alguma coisa à OpenAI e depois cobram uma mensalidade ao utilizador. Na verdade, a OpenAI foi parcialmente funded, ou seja, financiada pela Microsoft. A Microsoft a OpenAI é sem fins lucrativos, mas foi financiada pela Microsoft para em 1 ou 2 bis. Yeah. E o próprio CEO já vai dizer que aquilo assenta tudo na Azure, não é? A infraestrutura Pronto. toda onde aquilo corre é Azure. Portanto, é natural, e sendo a GitHub parte da Microsoft, pá, nem sei se. Não, aquilo fica tudo em Pois. casa. O que me faz lembrar de outra notícia interessante, que é a Microsoft comprou 4% do London Stock Exchange, que Assim? é a Euronext americana, do UK. Comprou mesmo? Houve uma transferência de Comprou, cash? comprou. Comprou Não, 4%. mas houve a transferência de cash? Ah, não, comprou aos fundos, pois foi, já lembro da notícia. Yeah. Em troca de. Em troca, não foi propriamente em troca, mas houve ali um acordo de um contrato de que a London Stock Exchange vai usar a Azure pelos próximos 15 anos, ou o que é, uma coisa assim de género. Portanto, Mas até estas empresas que assentam muito, por exemplo, eu posso falar do caso da Euronext. A Euronext tem os próprios servidores, a infraestrutura é deles, eles não usam AWS, Azure, etc. Portanto, está sediado. Aliás, um como é que eu ia dizer? Não é das sinergias, mas é daquilo que fez a Euronext comprar a Bolsa Italiana, foi a possibilidade de usar a infraestrutura que a Bolsa Italiana tem em Milão, para toda a rede da Euronext. Portanto, a infraestrutura está toda ali, não é bem Milão, mas é no norte de Itália, perto da zona de Milão, que está a infraestrutura da Euronext. Pronto, neste caso a London Stock Exchange vai para a cloud. É mais uma empresa que liberta a sua estrutura. Não sei, prós e contras em relação a isto, mas sim, acho Olha, que e temas? Temos? temos, Alguém tem que mas, pôr mas ordem nós, no meio nós, disto nós tudo. saltámos aqui imensa coisa e eu tenho aqui uma coisa para dizer desde o Se início, calhar até é melhor, porque o meu tema foi preparado em 15 minutos. Então, se calhar é melhor nem lá chegar. Vamos lá, Diogo, continua. que é o facto de uma bond, uma obrigação, há 10 anos nos Estados Unidos, continuar, ou estar neste momento a cair e está a 3,4%, quando a taxa de juros a curto prazo, a um dia, não é? Portanto, é a taxa de financiamento dos próprios bancos dentro da Fed, foi subida para 4,5 neste momento. E a curva está toda invertida, como eles dizem, não é? Tu ganhas mais dinheiro a pôr em obrigações a 1 ano ou a 2 anos do que a 10. Pá, o que normalmente é sinal grave de recessões. Mas os dados todos, e eu gosto muito de seguir uma pessoa que é o Bill no Twitter, que eu não faço ideia quem é que é a pessoa, mas está sempre a pôr gráficos da Fred, que Esse está gajo não ali. é o Abufo? É, exatamente. Pá, eu Eu, sigo esse gajo há montes de tempo no corner of Berkshire and eu, Fairfax. eu E gosto já. dele porque ele é factual, ele mete gráficos de fontes fidedignas, tipo a Fred, que é o de St. Louis, lá dos Estados Unidos, portanto aquilo é tudo database dos comentários dele. Pá, e o giro disto é que a curva está toda invertida, tu não ganhas assim tanto, pá, não compensa nada, tipo, pôres o dinheiro em obrigações, não é? Pelo menos a longo prazo, não é? Compensa muito mais. Porque é que não metes tudo a curto prazo? Também não compensa muito pôr a curto prazo, porque na verdade está abaixo da inflação, portanto, tu na verdade estás a perder dinheiro em todo o espectro, mas pronto, mas é preferível pôr em curto do que a longo. Mas a longo não sabes, depende da inflação dos próximos anos. Pois, exato, exato. A questão é que o mercado parece estar a antecipar que tanto a inflação como as taxas de juros vão cair bastante nos próximos anos. Por isso é Exatamente, que. exatamente. Ah, Quando tens os dois, a Fed nem tanto, não é? Mas a dizer que vão continuar a subir e mesmo o Joe Powell disse que vai subir pelo menos mais uma vez, não é? Já deu a expectativa que a próxima vai subir, mas está mais levezinho do que hoje foi a Lagarde. Pá, portanto, aquilo não faz sentido nenhum. E depois olhas para os dados que o Bill mostra, pá, e a economia uh, parece estar galopante. Não há sinais nenhuns de recessão nos Estados Unidos. Tipo, os consumidores nunca tiveram tão bem em termos de dívidas. Vais ver os créditos tipo automóveis que ele está sempre a mostrar, dos maiores, por exemplo, o Santander é um dos maiores
lenders de crédito automóvel, pá, os dados nunca tiveram tão bem desde 2000 até agora, ou 2008. Portanto, todos estes fatores que ele vai demonstrando é tipo, não se nota crise nenhuma, não se nota a entrada de uma recessão nenhuma, mas o mercado todo prevê uma recessão nos próximos tempos, o que é estranho. Já se começou a notar no preço das casas, não foi? Que começou a cair. Já Yeah. caiu em vários países na Europa, já caiu nos Estados Unidos. Mas isso não é recessão, não é? Isso é os mercados, não é? São indícios, não é? Porque são bens As duradouros. bolsas também caíram, mas, Pronto. mas sim, o mercado está mais do que cair, caiu alguma coisa, mas mais do que cair, está praticamente congelado o mercado nos Estados Unidos. Sim, muito Não poucas há. transações. Yeah. Yeah. Alguns fundos com dificuldades, quer dizer, com ausência de liquidez, não é? Aquele fundo grande da, BlackRock, da BlackRock. há pessoas a fazer redemptions e eles E eles a bloquearem. proibir. O que faz sentido, ao menos o fundo foi bem montado, porque era um fundo com ativos sem liquidez, e então tinha de ter ali o que se chama uma gate, era para não permitir aos investidores serem todos ao mesmo tempo. Isso é para bem deles, eles é que não sabem. Mas Exato. é verdade, é verdade. É para os proteger deles mesmos. É para proteger os investidores deles mesmos, também, obviamente, protege a entidade gestora de ativos também, porque fica lá com os ativos. Mas sim, Mas em termos de economia, não é? Na Europa sente-se mais. Há indícios de recessão, não é? Mas nos Estados Unidos acho que não há muitos indícios de recessão em termos económicos, não isso é sempre assim antes de cada recessão, meu. é? Epá, Não é? pois está bem, mas já se anda a falar disto há... Pronto, Pá, se calhar é uma... antes de cada recessão parece tudo maravilhoso, mas depois é uma questão de tempo. Agora, Se calhar é a minha timeline, o meu curto prazo e longo prazo que não está bem ajustado. É possível, é possível. bem, eu acho que vai acontecer uma recessão mais cedo ou mais tarde. Pode ser daqui a uns anos e toda a gente está a antecipar. Pois, exato. É assim, eu até digo mais, se eles continuarem a subir taxas de juros até haver uma recessão, vai haver uma recessão. Ou seja, Ah, se os gajos continuarem a subir as taxas de juros ad eterno, eles vão provocar uma recessão. Também concordo, mas neste momento acho que não há muitos indícios. E mesmo cá, não... Vamos ver. seja como for, para investidores é o melhor que pode acontecer, o retorno do capital estar a aumentar. Eu diria que para os investidores o ideal seria as taxas de juros estarem a subir, mas a economia não entrar numa recessão. Sim, sim, isso Isso seria é o ótimo. perfeito, isso é o perfeito. É, sim, sim. Com a Isso é economia a subir e espetacular. as taxas de juros a subir, pá, é perfeito. E com as empresas a terem montes de cash flow em que podem aplicar ou podes tu aplicar essas novas taxas de retorno. Sim, sim, isso é ouro sobre azul. Yeah. Com isto, de giro, não, estou a brincar. Um, Tem mais. podemos ir aos Olha, temas, podemos ir eu aos vou temas. falar sobre o quê? Sobre o quê? Quem é que sabe? Vais falar sobre a Dominos, mas a Domino, não, versão. Epá, mas A sabes que versão. eu já vi. Calma, diz lá, Gonçalo. Diz lá. Mas ele vai falar sobre a versão inglesa, Ok, que não é não é Americana. A Master Franchise. é um franchisor, não é? E é isso, o Master Franchise, assim. Porque eu ia te dizer, epá, eu já olhei muitas vezes para a Domi nos Estados Unidos e ela não está a 10 vezes free cash flow nenhuma, Yeah. está a 30. Não, esta é uma Dominos muito especial. Eu, por acaso, já tinha lido o artigo que mandaste, Aham. por isso é que Uhum. sabia. O Chris Meyer tem no portfólio e eu já li umas coisas sobre eles. E Qual? eles Tem a americana ou esta? do UK. E eles há pouco tempo renegociaram o contrato com a Master e com melhores termos e tudo. E tu o que é que traz, Diogo? Epá, eu não trago um tema propriamente dito, mas eu trago aqui um pensamento solto que está ligado com as empresas de mídia, ou média, em português, não me dá na cabeça, e sobre, lá está, o que é que vai acontecer se entrarmos numa recessão? Porque é um Não, setor... não entra já, não entra já. Não Diz entra qual é o já. tema e depois desenvolves. E tu, Eu Gonçalo? tenho que arranjar, como é que se chama a malta das redes sociais, meu, que é muito importante para ter as visualizações. Tipo, Engagement? é, sim, mas Subtítulos? é tipo, Legendas? Ah, aquilo tem o sítiozinho que tens a imagem, depois tens um título
não é? E aquilo tem um nome tem que ser super cativante. Tem que arranjar sempre um tema daqueles que agarra logo, estás a perceber? É tipo clickbait. Tu olhas para o meu tema, para o título e epá, é mesmo isto. Por É acaso, isso mesmo era isso que uma eu preciso coisa que ouvir. vocês tenho sempre problemas a escrever os títulos dos temas. Vocês podiam, cada um de vocês, dizer-me o que é que querem que eu escreva no título do YouTube e do Spotify. Bom, Podemos Gonçalo, fazer tu, isso a partir de agora. isso. Olha, eu trago um e-mail curtinho do Steve Jobs para si mesmo. Uhum. Epá, e é espetacular porque acho que todos nós temos uma visão que o Steve era uma pessoa mais uh, crancuda, não é? Assim, um bocadinho mais. E há muitas histórias Era um que ele era filho da muito. mãe. Sim, filho da mãe, e ele era muito. Há muitas histórias que ele era muito difícil de trabalhar e que parecia que estava um bocadinho mal com a vida. Um, e este e-mail que ele enviou a si mesmo contrabalança essa sensação de bem-estar com a vida e com a humanidade a 100%. E é espetacular. Eu trago isso Então hoje. vamos Epá, deixar isso mais lá para a frente. eu reencaminhei isso a uma data de pessoas hoje. Vamos Está deixar espetacular, isso não mais é? lá para a frente, que é para os nossos ouvintes e espectadores ficarem à espera de então, mas quando é que eles vão falar sobre isso? É pena que eles possam passar para a frente. Hoje sou eu o primeiro a falar. São a favor ou são contra? Votem. Força, força, arranca. Então vamos a isso. O meu tema, altamente preparado em 15 minutos no sofá, antes de começarmos a gravar hoje, é a Dominus UK, que tem o nome DPG, Dominus, quê? O que é que quer dizer o PIG? Qualquer coisa Group, não é? Property Group, não sei. Portanto, cá está, muito bem preparado. E o tema basicamente que me levou a olhar para isto está a 10 vezes Free Cash Flow, e para quem não sabe, a Dominus, eu até posso ir pondo aqui atrás um gráfico, nos Estados Unidos, a casa-mãe, escolher o meu plano de fundo virtual, deixem-me procurar, é uma das melhores ações de sempre, quase, quase, deixem-me ver se o gráfico aparece. Mas há que dizer que isso também Ali. é assim porque houve também expansão do múltiplo, não é só o negócio a crescer. Porque essa Domino está a 30 tal vezes free cash flow. Hão de haver várias razões. Eu não disse que era só porque cresceu. Eu disse que a Sim, a sim, ação sim. subiu. Agora, porquê? Já são outros 500 pau. Ah, hum, Mas esse está atualizado? não Isso, sei. Não, não deve. É 2018, 2018. Ok, 2018. ok. Porque Mas, isto agora mas, 6 em máximos. mas continua a subir. Quer dizer, este ano já caiu um bocado, não é? Mas de 2018 para agora deve estar maior. Portanto, pronto. O gajo, este senhor, isto é do Eagle Point Capital. Já traçamos aqui várias coisas desses Por tipos. acaso está mais ou menos igual. 2018 para agora Ficou está assim. estável, não é? É. Maturidade. Depois chegou à maturidade e não consegue crescer muito mais, provavelmente. Confesso, eu não estudei a Dominus, a casa-mãe, nem esta do UK, além deste artigo. Ele tinha era um artigo anterior que falava sobre a Dominus e eu li aquilo e depois dei uma vista de olhos rápidos aos números no ticker. E lá está, eu andava à procura do PER, o Price Free Cash Flow, a 10 vezes e aquilo estava nos 30 e eu, mas este gajo está, o que é que eu não estou a ver bem? Depois é que percebi que não era a Dominus americana. A Dominus americana, que eu acho que nunca provei. Eu tenho algum preconceito em relação à Dominus, não sei. É a mesma coisa. Eu agora Como assim? Nunca provaste Domino's? acho que não, não sei. Pô, Não tenho certeza também já. também não é assim tão recente em Portugal. Tão antiga, tão antiga. Se Mas, calhar já provei, mas não me lembro nunca de pedir Dominus. Eu, e a, tipo, e a primeira Domino's Portugal foi em Telheiras. Por isso é que eu também tive acesso a isso bastante cedo. pronto, é a maior empresa de pizzas do mundo, tem 22% do mercado americano. Todas as outras cadeias de pizza combinadas têm 30%. Esta é espetacular, versus 22%. E como o McDonald's, mais ou menos, ela detém 2% das lojas e opera 2% das lojas, o resto é tudo franchisado. Normalmente nós sabemos, porque regra geral destes franchising são bons negócios, porque aquilo que papam royalties, normalmente 6%, isto depois varia de empresa para empresa, de marca para marca, mas normalmente 6% das vendas de cada restaurante são pagos logo, e é das vendas, não é dos lucros, são pagos logo à casa-mãe. No estrangeiro são 3%, exatamente porque há esses intermediários dos quais eu vou falar, que são os Master Franchisers, ou Master Franchisees, não tenho certeza. Depois ainda se paga normalmente fundos de publicidade, parte tecnológica, FIIs, para aqui e para ali. Um, Além disto, que isto é comum,
aos McDonald's e por aí fora, estes tipos ainda dominam a cadeia de fornecimento ou de suprimento, não sei como é que se diz em português. Tem 21 fábricas de massa nos Estados Unidos, mais uma quantidade de fábricas de outras coisas, 1000 carrinhas para a entrega das massas e 20% das vendas vem dos royalties, mas isto é 75% dos lucros, porque os royalties, obviamente, é tudo lucro, ou uma grande parte. 59% das vendas são destas massas e ingredientes, mas apesar de ser 59%, quase 60%, são só 25% dos lucros operacionais. E eles incentivam os franchisees a comprar a matéria-prima a eles próprios, primeiro porque é mais barata, depois é muito boa, e depois eles partilham o lucro operacional 50-50 com os franchisees, com os franchisados que compram tudo à Domino's. Eu gostava de entender um bocadinho melhor isto. Portanto, este 50-50 é de quê? É daquela loja? É de quê? Se houver só um franchisee a comprar tudo à casa-mãe, não vai ficar com 50% do lucro operacional de toda a Domino's. Portanto, isto não é claro para mim. Bom, isto era uma introdução à Dominus Casa-Mãe que vem aqui atrás de mim e depois eu descubro que afinal o que estamos a falar é a Dominus Master Franchisee ou Master Franchiser, não sei o nome, em UK. Parece que eles tinham não só no UK, mas também Suíça, deixem-me ver as minhas notas, Alemanha e Gonçalo, tu que leste aquilo, podes-me ir ajudando. Já li há uns meses. Deixa-me saber, eu encontro aqui já Suíça, Alemanha e Islândia, e estes três países são muito piores, ou eles estavam muito mais desfocados, o management estava muito mais desfocado nestes países, portanto, baixavam muito, como é que se diz profitability? Cabo, Rentabilidade. rentabilidade, ia dizer lucratividade, e sabia que estava errado, muito obrigado. Quem tem um Gonçalo tem tudo, e pronto, e eles decidiram saltar fora deste país, que tem uma board nova, com bastantes ações. Tem um management novo que vem da 3G, que são aqueles três brasileiros conhecidos, sócios do Buffett no Burger King. É no Burger King, não é no Burger King, é na Heinz e na Kraft Heinz. É isso mesmo. E que no Burger King também, não é? Eles não são donos também do Burger King, a Sim, 3G? São? Da o Brands. Restaurant Brands. Yeah. Mas não é com o Buffett. Não, aí não, eles são sócios Yeah, na Kraft Heinz. yeah. Portanto, o CEO, não tenho certeza se é um senhor, Elias, será um senhor à partida, vem daí, portanto, à partida é bom, mas também pode ser mau, porque na Kraft Heinz cortaram tanto a 3G que se lixaram, cortaram na publicidade e no marketing que se lixaram. Portanto, há aqui uma quantidade de coisas a acontecer que levam a estes senhores da Eagle Point Capital a acreditar se, como é que se diz? Se normalizarem as vendas e os lucros, especialmente as margens, porque a partir do momento em que se vende Islândia e Suíça e eventualmente vão vender também a Alemanha, que tinham margens mais baixas, a rentabilidade vai aumentar e isto fica a 10 vezes o lucro. O que eles dizem é que e a Board já deu sinais que vai devolver 100% do free cash flow aos acionistas. Neste momento, o dividend yield é de 4,4%, vão fazer à partida buybacks à volta de uns 5%, só aqui temos 10% de retorno e eventualmente estes Eagle Points estimam que eles cresçam ali a uns 6 a 8% as vendas. Ok? Portanto, as E dívida, e dívida. dívida, os gajos dizem que tem duas vezes EBITDA, que não é por aí além. A americana tem muito mais. E eu também estava aqui a olhar para cá, podemos confirmar, se você, eu tenho isto aqui no ticker aberto, se me ver já agora. Dívida, a net debt to EBITDA no ticker aparece quatro vezes, não sei porquê, eles dizem que é duas. Se calhar, é possível que aqui entre alguma coisa de Operational leases. exatamente das Não, rendas que vêm pela casa-mãe primeiro, vêm pelo franchiser primeiro e depois não, vão para mas os o aluguer das franchisees. lojas. É isso que eu estava a dizer, mas normalmente o aluguer das lojas pode ser reconhecido ao nível do franchisado, da loja, ou ao nível do master franchisee. Pode vir, pode ser pelas duas maneiras. E Depende aqui de quem pode tem a estar. obrigação de pagar a Exato. renda.
e aqui pode estar incluído nisso, ou eventualmente também pode ser dívida dos países que eles estão a desinvestir agora, mas eu acredito mais nessa primeira opção que estávamos a falar. Um, Eles dizem, no artigo, Diogo, eles dizem que está duas vezes e que, epá, por mais recessões Sim, que não. hajam, as pessoas comem pizza e a Domino's é bué da barata. A pizza da Domino's é muito barata, portanto as pessoas vão continuar a comer pizza com ou sem recessão, portanto é Aliás, algo. até diria ao contrário, não é? Até pode aumentar em recessão, não é? Porque é um produto Deixa-me. barato, as É. pessoas, em vez de jantar a restaurantes, comem em casa, etc. Portanto, além disso, se venderem a operação da Alemanha, são mais 70 a 100 milhões, que eles estimam que 100 milhões será o free cash flow a partir de agora, daqui para a frente, e a empresa está deixa-me ver, vale a market cap 1,23, 1.000 milhões, 1.230. Portanto, perde 12. Isto estamos a falar de libras, perde 12 e não de 10. Eventualmente é PER e o free cash flow é diferente. Eu não tive tempo para olhar para isso tudo em condições. Mas pronto, e eles dizem uma coisa interessante: tipo, excelente negócio. Já não olhar para o americano há muito tempo, só que tem estado sempre caro, 30 e tal. Este está a 10 vezes e estariam completamente à vontade a comprá-lo todo, 100% do negócio, com um retorno de 10 vezes, eventualmente mais alguma coisa se crescer 5%, eventualmente 15% de yield. Portanto, uma história interessante que eu vou olhar com um bocadinho mais de calma. Um, não é Não, claramente uma coisa de retorno estratosférico, não vai multiplicar por 10 à partida. Também. é isso, não vai bater a giro. Não... Vai ser se isso é o teu benchmark para tudo, devias ir all-in. E por que não, meu? Sabes que o meu é um urânio, anda a carregar à série no urânio, em shitty companies, em empresas que tipo, estou a fazer um índice de urânio, às vezes nem vejo o que estou a comprar. Não Quero se, não comprar se um índice faz, e não que se se faz lixe. fortunas a diversificar, pá. Isto é. Não, lá está. Eu estou a E, diversificar dentro de uma commodity. e nada aqui é aconselhamento financeiro. Portanto, Mas se queres perder uma fortuna, o melhor é concentrar também. É, é verdade, exatamente. é verdade. Portanto, pronto, Mas E fica aqui uma ideia. eu quanto também é não que é do tenho teu nenhuma. portfólio? Podes dizer em porcentagem? Eu Faz parte. tentado aumentar, meu. Tentado aumentar. Mas não sei dizer. Mas está bastante alto. Eu Mais do que 10? reforcei, Mais do que 20? eu reforcei e voltei a reforçar. Deve estar aí entre 10 a 20. É Isso é para considerável. meninos. Não, 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 isso é para meninos. Se tens confiança, vai à séria, Diogo. Ah, é verdade, é verdade. Tinhas 15% na Aspire. Exatamente, exatamente. E resultou bem, mas também tive 15% ou mais na Takeaway, resultou mal. Portanto, isto. Mas a Aspire compensou o dinheiro que eu perdi. Perdi, ainda não fechei a posição. Potencialmente. Que potencialmente perdi, né? É assim, lá está, é aquela história, né? As que resultam, ahm, podem resultar por várias perdas, né? No pior das hipóteses, perdas 100%, né? Se for uma Tenveger, podes falhar 9 vezes antes de. Não, vá, 8 pelo menos, que é para poderes fazer dinheiro. Podes falhar 8. O problema é que se meteres 15%, não tens tempo para falhar 8 oito vezes. Exato. Quer dizer, tens porque os teus 15% vão ficando cada vez mais pequenos, não é? No portfólio. Um, mas, mas já pensei muito nisso, meu. Pá, eu sou uma pessoa de fases, meu. Eu acho que isso não é nada bom em termos de investimento. Já houve alturas, na altura da Aspire, estava concentrado, mas também porque a Aspire foi crescendo. E eu aí consegui também aguentar o arco. Depois no Takeaway concentrei muito e a coisa correu mal. E eu disse assim, pronto, é por isto que não se concentra, não faz sentido concentração, vamos a diversificar, que é uma pessoa assim está sempre descansada, né? Pá, e agora estou outra vez a ver isto e a concentrar e a pensar, pá, não devia estar a fazer isto, mas efetivamente é difícil para mim não estar a pôr lá mais dinheiro, porque estou com bastante convicção. E estou a dizer isto em público, o que ainda é pior, mas eu também assumo as minhas derrotas. Se perder dinheiro, olha, já perdi dinheiro muitas vezes, não era a primeira vez. Nem a última. Malta, próximo tema. Vamos embora, mas é isso. Que é para depois irmos jantar cheio de fome.
Força, Diogo, arranca. Pá, o meu tema é curtinho, o meu tema é curtinho. O Diogo é sempre, pai, vou ter Agostinho, ou então, pá, eu nem preparei isto e tal. Olha, isso foste tu hoje, isso foste tu hoje, a dizer 15 minutos. Isto veio só no seguimento de um pensamento e de uns tweets que eu vi, que nós temos visto que, lá está, a ideia é que se está a entrar numa recessão. Um dos setores onde aparentemente se está já a sentir a recessão é o advertising. Apesar de o meu perito, o meu assessor jurídico do setor, que é o Eric Sofert, que é aquele gajo que tem o Mobile Dev Memo, que é, pá, percebe da indústria a pontapé, vir dizer que, na verdade, este inverno de advertising não é propriamente um problema de publicidade, de estar a gastar menos em publicidade, foi um problema daquilo que a iOS fez, né, que a Apple fez, que basicamente shiftou muita publicidade um, de aplicações como a Facebook e o YouTube, e etc., para outras vias. Por exemplo, um dos sítios onde se tem visto muita publicidade a crescer é na Amazon. E a própria Apple também, o setor de publicidade da Apple, o setor de publicidade da Amazon tem crescido bastante. Mas pronto, isto uma à parte, assumindo mesmo que estamos a entrar numa recessão e que vai haver uma crise grave em advertising, em publicidade, que é um setor cíclico, um, eu, uma das coisas que este tweet fez-me pensar é sobre a indústria dos mídias e sobre o futuro da indústria dos mídias, né? Porque é uma indústria que tem estado em declínio, não é? Secular, não é? Nos últimos 20 anos, desde o surgimento da internet. Os jornais estão a desaparecer, eles vivem essencialmente de publicidade, apesar de agora também já haver algumas subscrições, mas é pá, a subscrição online é um negócio muito complicado de subsistir, a não ser para certas pessoas, tipo, que tenham lá está, se fores um indivíduo que tenhas um Substack, consegues viver disto. Porque, e porquê é que é difícil? Porque é muito fácil piratear isso. Ainda hoje é fácil dar a volta à situação em qualquer serviço desses. E, portanto, a maior parte das pessoas é reticente para comprar. Há muita parte mental de, pá, toda a vida eu tive acesso pela internet grátis, porque ao início foi fornecido, e mudar esse mindset nas pessoas é muito difícil. E, portanto, essencialmente continuam a ser negócios que vivem de publicidade. E o que acontece é que, com um setor estruturalmente em declínio, um, haver uma secagem, não é, na indústria da publicidade, apesar de afetar, obviamente, em grande parte o Facebook e Google desta vida, isso são empresas que conseguem muito bem aguentar o barco, não é? Enquanto empresas como a Washington Post ou outro tipo de New York Times, e já nem falo dos jornais tipo portugueses, tipo Jornal de Negócios e coisas do género, um, pode ser uma espécie quase de machadada, eu não vou dizer machadada final, mas de efetivamente de reorganização da maneira como as pessoas veem mídia e eventualmente machadadas finais, né? Um, Nos Estados Unidos, estes tweets vêm do Washington Post porque foram anunciados uma data de layoffs. Muitas pessoas foram despedidas agora para o primeiro quarter, portanto, no final deste ano. Um, foi filmado reuniões com os trabalhadores a protestarem, etc., e a mandarem vir. Pá, Mas o Washington Post tinha sido comprado pelo Jeff Bezos, não foi? É. E estava a correr bem até. não está em bolsa. Pois não sei se está ou não está, Pois. pelos vistos, né? Lá está, quando uma empresa deixa de ser pública, as informações são muito mais escassas e é muito mais fácil criar certas narrativas que podem não ser as certas. Um, mas eu diria que lá está, a subsistir algum seria, lá está, o Washington Post ou o New York Times. Eu já estou a falar dos maiores, né? Sim, sim, é. Não, é muito mais fácil os maiores subsistirem do que os mais pequenos, claro. Eu acho que a indústria como um todo, se efetivamente entrarmos num período onde a publicidade seca um bocado, que já não víamos desde a última crise, acho que pode ser um fator muito grande de reestruturação do negócio todo. E não sei até que ponto é que empresas como o Twitter e coisas do género efetivamente não viram os novos mídia, né, de alguma maneira, e tu teres certos de repórteres que, por exemplo, chegam a grandes audiências através de coisas como o Twitter
e depois tem os seus canais de Substack, como muitos jornalistas já fizeram, que se despediram, e que têm os seus blogs, né? Com a sua subscrição, e aí conseguem sobreviver. Porquê? Porque não têm que alimentar uma indústria inteira, não é? É um one person, não é? É uma pessoa só. É mais fácil viver à custa disso. E ser uma machadada final para muitos mídia, né? Que efetivamente não sei como é que vão sobreviver. E pode ser, a próxima recessão pode ser um marco histórico para a indústria, de uma maneira geral. Um, em toda a área, até nos canais de televisão, não é? Se está a ver a migração, não é? Para o Pay TV, não é? Para sair do bundling, e depois na área mais clássica dos jornais e dos sites, né? A reestruturação acho que ainda não vai ficar por aqui, acho que vai ter que ir, e uma nova recessão vai provocar uma maior rapidez nisso, e acho que é uma indústria que claramente vai colapsar, ou que vai ter que reestruturar gravemente nos próximos 2, 3 anos, a entrarmos numa recessão. A entrarmos numa recessão. Há uma empresa de mídia que eu tenho seguido algo de perto, não é? A Exor tem 40% da The Economist. Economist. É um ativo pequeno dentro da Exor, mas eu leio os relatórios de contas da Economist, e tem sido muito giro verificar qual é a estratégia que eles têm tido. Eles bolas. Eles viviam à custas tanto de publicidade como de subscrições. Era mais ou menos 50-50, e a parte das subscrições tem aumentado enormemente o custo por via de preço, e não tanto por via de pessoas a subscrever. Eles aumentaram enormemente os preços, tanto das revistas pontuais, que estava para aí 5 euros, agora está a 8, como e portanto não se importaram de perder audiência e perdendo também publicidade, mas compensaram muito. O pessoal que está disposto a pagar realmente apostaram que era um nicho que podia pagar. A subscrição da Economist custa 300 euros por ano, se não tivesse desconto. Portanto, já é considerável. Disseste 3 euros por ano? 300. Ah, Há um bom deck sobre o New York Times, não sei se vocês já viram, do tipo da Mine Safety Disclosures. Vou-vos mandar, porque altamente o New York Times, pelos vistos, fez assim uma mudança para o digital muito bem conseguida. E deixem-me ver aqui, da Ekman, eu vou-vos mandar. E este tipo faz uma análise muito boa, e este deck são PDFs que podem ser tidos como uma tese de investimento, e que demonstra como é que os jornais podem, como é que se diz, atualizar. Hoje também me está a faltar palavras hoje. Como é que se podem safar neste mundo de agora, e fazem muito assinatura digital, etc, etc. Já vos mando isto. Isto para te dizer, Gonçalo, que é fixe leres isso, entretanto, uma vez que segues a The Economist, é uma coisa interessante. E tu, Diogo, já que trouxeste este tema, vou-vos mandar. Curiosamente, a The Economist, por ser uma marca, uma revista global, tem sido mais fácil de gerir para a Exor do que, por exemplo, os ativos que eles têm de mídia em Itália. Eles são donos, por exemplo, dos jornais com mais tiragem, a La Stampa. Para esses, porque é muito mais nacional e não tanto global, é muito mais difícil viveres à custa das subscrições. Porque, bem, eu não subscrevo. Eu não gosto muito de fazer isto porque é a evidência de mas eu acho que é muito mais difícil uma pessoa subscrever algo local do que estar disposto a subscrever algo que dá informação sobre o mundo e que serve mais às suas necessidades. Por Por exemplo, acaso isso. Diz, continua, desculpa. para mim seria mais complicado, veria menos sentido subscrever um jornal de negócios do que vejo subscrever uma The Economist. Mas olha que isso vem contra aquela ideia que também vem do Sr. Buffett e de outros que eu há uns tempos atrás andei a olhar para isso assim minimamente, e os jornais locais são É, curiosamente aqueles que eram. O Buffett tinha essa essa ideia, e ele perspectiva. investiu bastante numa empresa chamada Lee Enterprises,
tem Aham. muitos jornais locais para os Estados Unidos fora, Yeah. porque eles acreditavam que as pessoas iam querer este sentido de comunidade. É aquelas notícias sobre o que está a Não, a cena acontecer. é que toda a gente, como as notícias são massificadas, tipo, tu agora tens a mesma notícia em todos os canais porque te vem de uma Reuters, uma Lusa, ou o que é, as pessoas ficam sem notícias locais e têm interesse em saber o que é que se passa, sei lá, eu em Alvalade ou em Lisboa. Um, e pronto, e subsiste um ou dois no máximo locais. Aparentemente não correu tão bem. Não correu como o Buffett pensava. Eles tiveram a fazer. Ali Enterprise entrou mesmo em Chapter 11, teve a fazer uma reestruturação. A Berkshire até comprou umas obrigações a sair de bancarrota. Yeah. Ah, E depois deu portanto, aquilo a gestão a outros. Como é que foi essa? Nós só falámos sobre isso aqui. A gestão passou para outro ou vendeu aquilo a quem estava a fazer a gestão, não era assim uma história? Vendeu e ficou com a dívida. Pá, foi uma Yeah. coisa assim de género. Eles são detentores da dívida. A condições até aceitáveis. Vá. Se calhar muito poucos bancos concediam. Foi assim uma coisa de género. É daquelas coisas que é insignificante à escala da Berkshire, Uhum. e que se calhar até é um mau negócio para eles, mas como eles não querem mandar não sei quantas pessoas para a rua, Yeah. eles fazem esse tipo de negócios. É interessante. sim, mas é um exemplo de uma análise que o Buffett fez e que não correu bem, mas lá está, por não ter uma escala muito relevante, ah, acabou por não ser nada material. Isso é o problema de empresas que se alavancam muito porque são negócios altamente seguros, né? Que é o que aconteceu também muito com os jornais, né? Eram negócios preditivos, altamente seguros, etc. E usaram isso para se alavancar muito, não é? Pá, só que depois o problema é que isso, quando o negócio entra em declínio, essa dívida anda a correr atrás do prejuízo, Yeah. porque torna-se cada vez mais insustentável de pagar. É tudo muito bonito, não é? Se o teu negócio for efetivamente estável, não é? Uhum. Mas pronto, isso, a Mas partir eles, do momento em que um negócio passa a ser mau, deixa de ser um problema teu e passa a ser um problema de quem te financiou. Isso também não é necessariamente mau sim, ter-te alavancado. Principalmente se for. Eu até, nos jornais, eu até vejo como algo que é amigo do acionista terem se alavancado no passado e depois com estas mudanças seculares, depois entregarem as empresas aos credores. O mau é quando tu te alavancas e não consegues bolas, estás mesmo a falar Já asneira. está bonito. substituir, E não consegues ultrapassar recessões, coisas cíclicas. é. Porque porque falhares coisas seculares até é bom, não é? Porque não tinhas tanto capital lá entalado e pronto, ok. Secularmente este negócio já não é tão bom, portanto fica para os credores. Isso é um ponto de vista. Agora, se não tivesses dívida nenhuma, era tudo teu capital próprio, só significava que ias aguentar mais tempo um negócio mau durante anos e anos. Pronto, ok. Sim, mas está bem. Tem tudo a ver com o momento onde tu entras, obviamente, né? Sim, se entras antes de teres dívida, não é? E te alavancares para poderes retirar o teu capital, etc. Aí sim. Assim, Por isso agora, comparar isto no final dos anos 90 é capaz de é não que o ter sido a ide- melhor ideia. é que o ideal é investir em empresas que não têm dívida de todo, porque ainda têm essa hipótese. Exato. Uma empresa sem dívida é uma empresa com a opcionalidade de ter dívida no futuro. E uma empresa com dívida não tem isso. Se tu pensares nisso, imagina, esta empresa tem um retorno enorme porque tem 5 vezes, está 5 vezes alavancada a EBITDA, não é? Se não tivesse 5 vezes alavancada, poderia-se alavancar 5 vezes e retirar esse capital todo e dar-te logo. Um, A opcionalidade tem o seu valor, sem dúvida. yeah. Vamos passar ao próximo tema? Bora? Bora Então lá. vamos a isso. O- o- Olha, se- se- só aqui um diz. pormenor, desculpa, antes disso. Os bancos, se calhar não faz muito sentido, não é? Mas os bancos podem ter obrigações, podem pedir dívida financeira. Sim, Se calhar sim, não tem muitas obrigações. tem. Tem. Eles não podem pedir emprestado ao Banco Central e sai-lhes mais barato. Para que é que pedem obrigações? Para que é que emitem obrigações? Um, há várias razões. A principal é porque, por motivos regulatórios, por vezes, compensa ter obrigações. Um exemplo recente
principalmente válido na Europa, é, houve muitos bailouts na última crise na Europa, ou seja, o governo veio e safou muitos bancos, em que os obrigacionistas sénior foram protegidos. E o que o Banco Central Europeu disse é que agora os bancos têm de cumprir rácios de capital que incluam bail-in, instrumentos que são bail-in. Portanto, há muita dívida sénior que é unsecured e que pode, em caso de necessidade, pode ser chamada a capitalizar o banco. E há um requerimento, Ok. há níveis que os bancos têm de cumprir. Isto é chamado MREL. Por exemplo, ok, então imagina se eles emitirem preferred shares, isso não entra para os níveis, ou seja, não prejudica Portanto, eles os precisam máximos de cumprir os capital. níveis. Há níveis para tudo. Há níveis para o chamado Core Tier 1, que é para aquela equity mesmo tua, para o capital próprio mesmo teu. E depois há aqueles instrumentos que não são bem dívida nem bem equity, que são tipo as subordinadas e afins. Há outro rácio para isso. E depois há outro rácio também que incluem estas obrigações senior unsecured, que também podem ser chamadas para fazer um bail-in. E tudo isto tem custos diferentes, obviamente. O custo de capital é o mais alto, depois o custo das subordinadas é um bocadinho mais baixo do que o de capital, mas mais alto do que a sénior e por aí fora. Mas os bancos têm mesmo que emitir, porque a alternativa de não emitir isto para cumprir os rácios era financiar tudo com equity. Se tu quiseres financiar Ok. tudo com equity, o Banco Central deixa-te. Ficas com uma estrutura subótima. E depois, há também muitos instrumentos, e acho que estes são os principais, que são as secured. São obrigações secured que são financiadas no mercado. Basicamente têm as hipotecas todas por trás. Portanto, mesmo que tu vais à falência, quem te emprestou dinheiro pode ir lá buscar as hipotecas. Portanto, aquilo tem muito pouco risco, quase não tem o risco da entidade. Se assumirmos que as hipotecas têm sempre valor, por isso é que, por exemplo, tu contrais uma hipoteca no novo banco e o novo banco vai à falência outra vez. Tu não ficas livre de pagar aquela hipoteca. O credor do novo banco vai ter a tua hipoteca e vais-te ter que pagar. A minha questão muitas vezes é tipo, imagina, estes últimos anos os bancos tiveram excesso de capital, não é? Eles nem. Os depósitos dos clientes eram superiores ao dinheiro que eles tinham emprestado, não é? Exato, não, tem excesso de liquidez, Yeah. mas nunca tiveram excesso de capital. Não têm muito excesso de capital, são coisas diferentes. Em termos de rácios, Ok, rácios ok. regulatórios, sabes? As emissões que os bancos fazem não é por necessidade de liquidez, é por necessidade de capital. Os bancos têm sempre A diferenciação que ela vai fazer é curto prazo e longo prazo, não é? a diferenciação é a liquidez ao cumprir rácios de capital impostos pelo Banco Central. Porque, teoricamente, se o Banco Central... Mas qual é que é a diferença dos depósitos para uma obrigação? É que é que a obrigação tem uma determinada duração A que é obrigação, superior, não é? a obrigação conta para estes rácios de capital. Tu emites uma obrigação Yeah. e o teu rácio... E os depósitos não contam, não é? Exatamente. Depósitos E o teu rácio de capital fica melhor do ponto de vista do Banco Central. Ok. Ou seja, exatamente porque aquela obrigação que tu emitiste pode ser bailed-in, pode ser usada para caso de necessidades que o banco correr mal. Enquanto que há uma resistência política enorme a usar depósitos para fazer isto, para salvar bancos. Yeah. Ok. Percebes? Acho Sim, que sim, sim. Faz sentido, faz sentido. sim, Também. mas o contexto regulatório dos bancos mudou muito desde a crise na Europa e estas coisas todas mudaram bastante. E há requisitos de capitais, o requisito de capital aumentou muitíssimo, tanto ao nível de capitais próprios como ao nível de capitais alheios que não sejam depósitos. Há muito mais necessidade de usar por imposição regulatória. Aquilo que há uns tempos no nosso grupo, o Manuel pediu para tornar claro porque é que uma subida das taxas de juros era benéfica para um banco. E eu usei o exemplo do Banco Inter. E aquele quadro que eu pus, consegues ver todas as linhas e o custo por todas as linhas que eles têm de financiamento. Menos a de capital próprio, obviamente, mas todas as outras têm um custo explícito
aparecem lá e ajudam-te a perceber para onde é que vão todos os juros que o banco paga e todos os juros que recebe. E aí consegue perceber porque é que é melhor que as taxas de juros subam do que deixam. E o mínimo, isto agora já que são questões muito técnicas, mas o mínimo na Europa e nos Estados Unidos, o corte Euro One é de 12%, não é? Depende, por isso é tão diferente. E há diferenças entre os blocos económicos. Eu estou a perceber, imagina, o Banco Central pode especificamente, por exemplo, chegar a um banco e dizer tu tens que Yeah, aumentar. exatamente. Yeah, e é de ser diferente para o resto. Não é? É muito curioso ver, por exemplo, um Banco Inter, como tem um historial de perdas completamente diferente de um BCP ou de um Sabadell, tem um requisito de capitais mínimos muito mais baixo. Ok. O Banco Inter tem lá um dos mais baixos da Europa. É tipo uma palmadinha na mão. Tipo, tu comportas-te bem, Exato. podes ir brincar com os teus amigos. Tu portas-te mal, tens que comer a tua sopa. Exato. E depois também podes agravar este custo, este requisito, de acordo com a dimensão do banco. Tu és too big to fail? Toma, precisas de mais capital. Aí é que os bancos perdem algumas sinergias quando ficam demasiado grandes. Um Santander tem um requisito de capital superior a um Banco Inter, apesar de aparentemente ser mais diversificado e tem mais países e afins, mas precisa de mais capital. Porque é too big to fail. Não sei Do Big se to vai acontecer Fail e alguma coisa. também tem um histórico com alguns anos de perda que provavelmente não ajuda. Mas o facto de ser demasiado grande também o prejudica em termos de requisitos de capital. E há um sítio onde nós podemos ir ver isso de todos os bancos europeus? Ah. Ok. A EBA faz o acompanhamento de tudo isto, tem lá tem um site e consegues ver para todos os bancos por ano. E depois eu posso enviar o link e consegues ver todos os bancos. Ok. Curiosamente, o banco com requisitos mais baixos, todos, pá, não vais adivinhar que país é que é. É de Portugal, não sei. O Banif, não. Ah, dá-nos pistas, vamos fazer um jogo, dá-nos pistas. É, 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 é um país do sul da Europa. Ok, então eu vou dizer Grécia? Grécia. É um banco italiano. Tem o requisito mais baixo Ok. de todos. Um banco que nunca teve perdas, é super certinho, altamente conservador. Mas um banco comercial. É um banco de retalho. Porque nisto entram todos os bancos, não é? Por Sim. exemplo, um banco Carrosa também teria que cumprir requisitos, não é? Apesar de. Não, são requisitos diferentes, mas o Banco Carregosa está sobre a alçada do Banco de Portugal, é muito pequeno. Precisa de Ok, os bancos precisam de ser de uma certa dimensão para estarem sobre a alçada do Banco Central Europeu. Por exemplo, o Montepio é o maior banco português que não está na alçada do Banco Central Europeu. Está a ser regulado ok. pelo Banco de Portugal. Portanto, pode fazer mais maroscas. É, Assumindo que Portugal é mais corrupto do que o Banco Central Europeu. Está bem. Ok. Pois, isto é tudo um mundo novo para mim. é, é, um- é, um- por isso é que há muitos investidores que decidem, logo à partida, nunca investir em financials. Tu vais Yeah. porque o banco é um modelo de negócio diferente e depois ainda tens as seguradoras, que é outra maneira de pensar. Portanto, e às Mas, vezes, mas os brokers acho que são muito mais simples de ver do que. exato, são mais fáceis de analisar. Yeah. Então, indo aqui para o e-mail Para o teu tema. Já... para o meu tema, o e-mail que o Steve Jobs enviou a si próprio. Eu achei espetacular por vários motivos, mas para já vou tentar traduzir aqui para português e vamos falando e vendo o que é que ele escreveu para si próprio. Ele começou por dizer que semeia e que semeia muito pouca da comida que come, e o pouco que semeia, não foi ele que tratou das sementes. Ele também diz que não fez nenhuma da sua própria roupa. Ele fala uma língua que não inventou. Ele não descobriu a matemática que usa. Ele está protegido por liberdades e leis que não foi ele legislar. Não é ele responsável por fazer com que elas sejam aplicáveis. Ele
sente-se tocado por música que não foi ele a criar. Quando ele precisa de atenção médica, um, quando ele precisou de atenção médica, ele ficaria, ele sente que não poderia ter sobrevivido sem ela. Um, Ele não precisou de inventar um transitor, um microprocessador. Uh, Portanto, para ser um programador, toda esta tecnologia que foi fundamental para ele, ele não foi ele que a fez. O que leva a concluir que ele adora e admira a sua espécie, a espécie humana, tanto os vivos como os mortos, e que está totalmente dependente deles para a sua vida e para o seu bem-estar. E pá, eu acho que esta mensagem a mim diz-me muito, porque ele toca em várias coisas fundamentais, não é? Desde comida ao trabalho, à sua razão de ser, não é? O que está por trás da sua empresa, dos microprocessadores, da tecnologia, para a qual ele não teve qualquer contribuição e sente-se muito grato. E eu acho que às vezes nós perdemos esta noção do quão privilegiados todos somos neste momento, porque há todo um historial de gerações, aí, pessoas, como ele diz, vivas e mortas, que nos permitem ter o estilo de vida que nós temos hoje e que damos por adquirido, mas claramente este e-mail que ele envia a si próprio torna óbvio o quão nós devíamos estar gratos dos nossos antepassados e também dos contemporâneos. E um momento de silêncio para A refletir. gratidão. Não é? Let it sink. Não, eu passei isso, pronto, porque eu acho que a maior parte das pessoas, eu acho que há dois fatores, mas a maior parte das pessoas é muito pessimista e vive muito revoltada com a sociedade, pelo menos no meu núcleo, ou Eu nos sinto isso meios. também. Yeah. E há pouca gratidão sobre aquilo que temos, e muitas vezes isso acontece porque, lá está, tem a ver com dois fatores. Eu acho que um deles é nós darmos por adquirido, não é? Na- Quando nós nascemos já tínhamos isto tudo e nunca vivemos sem imensas mordomias que há 200 anos não haviam e damos sempre isso tudo como adquirido, não é? E o ser humano tem uma coisa fantástica que é quando ganha um brinquedo novo ou qualquer coisa nova que lhe melhora a vida, ali durante uns tempos, pá, que fica radiante com aquilo, mas depois habitua-se. E depois o problema é se perde aquilo. Se Hum. perde aquilo, fica pior do que antes, quando nunca tinha tido e nem sabia que aquilo existia, não é? E efetivamente há um discurso do Charlie Munger há pouco tempo a dizer que, e é verdade, que nos últimos 200 ou 300 anos de história da humanidade, pá, toda a gente vive melhor hoje do que se vivia há 300 anos atrás, meu. Que eram os reis. Meu. Os reis, nós falamos muito, né, da história que os reis viviam, que era uma coisa impressionante. Os reis viviam 1000 vezes pior do que nós. Meu. Eles não tinham ar-condicionados frigoríficos, não tinham nada, né? Saneamento. Saneamento, não, pá, epá, era absurdo pensar. Mas a verdade é que viviam infinitamente pior do que qualquer pessoa hoje em dia vive. Um, mas o que nós estamos preocupados é olhar para o vizinho e ver que o vizinho ainda vive melhor que eu. não é? E uma das frases que ele tem, e que diz muitas vezes, é que o mundo mexe-se a inveja e não a ganância. Um, e tem muito a ver com isto, que é não nos interessa a nada se nós estamos imensamente melhores. Pá, no momento em que nós descobrimos que o gajo ao nosso lado ou que o nosso vizinho está ainda melhor que nós, nós ficamos piores e achamos que merecíamos mais. E pior ainda se acharmos que ele trabalha menos que nós ou que, não, que é menos meritório, ou etc. Então aí é que é uma coisa impressionante. E efetivamente, pá, a nossa sociedade é incrível. Aquilo que nós construímos é espetacular. Olhar para os últimos 200 e 300 anos de história e ver que a qualidade de vida que nós damos a toda a gente hoje em dia, pá, né, não tem igualdade na época, em nenhuma época de toda a história da humanidade. Olha, Ah, agora anda a ver um e, tipo que na Netflix, não sei se já viram, só para te interromper aí em relação a isso, sobre civilizações antigas, é um tipo muito controverso, tipo, não há nenhum. Os arqueólogos odeiam o gajo, e ele foi ao Joe Rogan. Não sei se já saiu o episódio todo novo, que eu já tinha ido ao Joe Rogan anteriormente. Ele anda a desvendar certas coisas no mundo
que ele acredita que se tem 10 mil anos, ou seja, uma civilização perdida que existiu durante a última idade do gelo. E altamente, por acaso achei curioso, aquilo está a fazer um furor do caraças na Netflix, e é interessante ver que pode ter havido, isto obviamente é uma suposição, vale o que vale, mas pode ter havido uma civilização, ou mais do que uma, muito mais avançada do que o que nós imaginamos. E um dia pode haver uma civilização global muito menos avançada do que nós hoje em dia e não terem conhecimento de nós. É engraçado pensar se já houve uma civilização parecida com a nossa alguma vez. Não é o que ele alega. Ele alega que era desenvolvida, mas não como a nossa agora. É um bom ponto. Imagina se há uma terceira guerra mundial. Pá, eu apostaria que isso aconteceria. A próxima civilização já não ia ser tão desenvolvida como a nossa, porque ia restar muito pouco. Diogo, mas ias a dizer, eu interrompi. Vamos lá. Não vais Isso, aí já para o código. Já estavas a codificar, não estavas? O já nem me lembro. que é Não, que que eu já estavas não a percebi. fazer? Diz lá, o que é que estavas a fazer? Opa, estou aí a ruminar, meu. Estou a olhar tudo para giro, meu. Olha que coisa que eu tenho na cabeça. O gajo é Sério, sério. obsessivo compulsivo, não consegue largar. Eu tenho um problema, Espetacular. meu. Eu tenho um problema. Estou Também mesmo. começas a pensar no que podes ganhar, que realmente ficas nesse loop. Não, Eu não, não. acontece nisso. Também, mas eu estou mais a pensar, eu estou mais a pensar ao contrário. Eu estou mais a pensar em o potencial de ganho é Como é que fácil de ver, é fácil de ver. Agora, como é que eu posso perder com isto é que me preocupa mais. É o que é que então, eu. podemos ir fazer um poking holes, arranjar buracos nessa tese? Eu vou olhar para ela, não sei bem quando, mas agora no Natal, talvez, e depois vou aqui, podemos falar sobre ela aqui, tentar destruir a tese. Olha, e já agora lançamos aqui, podemos lançar um desafio aos ouvintes que conheçam a Degir ou que estejam interessados. Mandem-nos argumentos, podem ser a favor ou contra, mas agora especificamente mandem-nos argumentos Tirando, contra. tirando o argumento, pá, isto é uma fraude, ou há uma fraude qualquer. Ok, E, ok. Quer quer dizer, se dizer, for bem podem. documentado, sim, Sim, não é? se for factual, se tiver É. factos factuais, sim, mas se mandar isso, isso efetivamente é uma coisa que pode acontecer, mas pode acontecer com qualquer uma. Ah, E depois e vamos aproveitar isso e fazer um episódio e tentar aqui acabar com a tese da pá, Giro. convidamos, não, isso depois é complicado. Eu diria para convidarmos aí o Jorge Cordeiro, que ele anda numa divulgação, mas depois isso envolve. Depois não sei muito bem como é que isso será, mas podemos perguntar-lhe. E ele que saiba o que é que isso envolve. Ias a dizer, estavas na Giro, continuas. O que é que estás a ver da Giro? Vá lá, Diogo. Estou a ver tudo, meu. Estou a ver tudo. Eu já vi tudo o que existe, meu. Eu acho que vou enquanto Pá, pede um eu agora empréstimo. eu, eu, Empréstimo e investe, pá. eu agora vou à Suíça, eu e o Gonçalo, ali em janeiro, meu, e eu tirei uns dias a Ah, mais, meu. Não sei se ainda faço um desvio e vou a Frankfurt bater à porta. Também vou. boa. Boa ver a fábrica. Olha lá, quando é que Aquilo vocês não tem vão? fábricas, mas sim. Quando é que vocês vão? Eu, Dia. dia 13 temos de estar lá. Mano. Yeah, Então, isso é 3 é uma sábado. Sexta. sexta, sexta, Não, sexta. Dia sexta. 14 é o evento. Dia Ok. 14 é o evento. Ok. Pode dizer Nós, 14, mas é muito arriscado. e depois vêm no 15, 14, 15, tu ainda ficas, Não, é? eu só venho dia 22. O Gonçalo acho que ainda não comprou, ainda não tratou disso. Estamos um bocado tramados. Eu vou estar na Índia as 2 primeiras semanas de janeiro. E duvido que vá conseguir fazer o programa. Acho que não vou estar nem perto nem de longe para ir virado. Então, o país tão desenvolvido. E tu vais para lá, portanto, depois temos se calhar janeiro, é assim um bocadinho. Vai haver menos episódios do que o normal, mas pronto. Eu tenho. Eu vou. Nós temos Já está na depois. Europa, já. Vou estar na Europa. Era fixe Não, fazer, mas, era fixe fazer um convosco na Suíça, pá. Só que eu não vou estar cá, eu chego no dia 15. Mas era altamente fazer um convosco na Suíça, era espetacular. Fazer em direto de lá era brutal. Mas pronto, fica para o próximo ano. com o Rob Vinal a aparecer no podcast. Então, isso, opá, isso era mel. E eu não sei quem é que vai, mas por exemplo, há a possibilidade de aparecer gajos tipo o Guy Spearman. Tipo, ele é suíço, é suíço, vive lá. Já mencionou, sabe quem é, o Rob. Portanto, por exemplo, é perfeitamente plausível que apareça um Guy Spear. Eu não tenho muitas esperanças, mas gostava que o visse lá, por exemplo.
Bom, malta, se quiserem ainda podemos continuar aqui mais 10 minutos. Não, não. Acho que Está é ótimo, isso, está meu. ótimo. Também tenho que largar a giro, tenho que ir para um jantar, meu. Isso, Senão então ia vá. estar aí a ver, ia estar a ver as entrevistas todas em alemão, meu, ia traduzir. Tudo e mais alguma Não coisa. está traduzido, não os transcritos não estão em inglês. Se forem vídeos no YouTube e coisas do género, pá, traduz, mas é muito mal. Yeah. Esse é um dos Bem, problemas. Mas eu acho que isto depois já é um problema, meu, porque eu acho que há a teoria, não é? Que a informação a mais é pior do que a menos, não é? uhum. Porque ficas mais committed, né? E não resolve nada. Dá-te uma falsa sensação de segurança. Yeah. Tu só precisas ali a três ou quatro factos e de O, conhecer. esse exemplo foi, eu lembro-me, cada vez que me falam disso, lembro-me sempre havia um analista, Equity Research, que seguia a Parmalat, aquela empresa, Parmalat, vocês conhecem, né, de leite e afins. Pá, Yeah. este analista sabia quanto é que produziam todas as fábricas da Parmalat em termos de leite, quais eram as fábricas mais rentáveis. Epá, sabia um detalhe inacreditável da empresa. Nunca se questionou foi porque é que eles tinham tanto cash no balanço. E pronto, e afinal aquele cash, quando alguém fez essa pergunta numa conference call, o CFO engasgou-se, porque pode ser preciso. Depois isto levou a mais perguntas e o pessoal suspeitar um bocadinho, e aquele cash não existia. Ah, Yeah. O que é que eles tinham lá, né? Porque eles não tinham aquele cash, eles diziam, isto é ok, temos esta dívida, eles tinham muita dívida Ok, com. ok. Tinham muita Pois, dívida e tinham muita dívida de curta daí, duração. E daí a diziam, isto não. estranheza. Diz? Daí a estranheza, não é? Yeah. Para que é o cash se tens Se muita tens muita dívida? dívida. Yeah. Eles não eram Pronto. net cash, eles tinham era muito cash e depois muita dívida de curta duração e muita dívida no geral. E diziam sempre ao mercado que era ok porque tinham aquele cash. Não, mas se tem cobria. esse. Mas Yeah. essa história, como é que uma empresa é suíça, não é? A Parmalat ou Não, é Era italiana. italiana. Isso. italiana? Italiana. Não é? Como é que há auditores, meu, tipo, pá, já a história da Wirecard é tudo, é assim uma cena. Parece-me tipo que os auditores, mas não andam ali a, Yeah. não sei, a O, assinar tipo em branco, meu. Ou tem que haver corrupção ali por trás, muitas vezes. Porque uma coisa é, pá, há coisas que eu percebo que seja difícil de ver. Ah, Agora, há outras é cash no banco, meu. Olha, o caso da Grenke, que é aquela empresa que o Rob Vinal tem, que foi vítima de um, Short. de um short. A primeira coisa que a Grenke fez, e publicou-me para toda a gente ver, até aos acionistas, foi o extrato porque eles têm um banco, a Grenke, apesar de ser um leaser, o extrato daquele dinheiro depositado no Deutsche Bank no dia a seguir, tipo, uma notificação não é do Deutsche Bank, é do Banco Central Alemão, a garantir que aquele dinheiro estava depositado na conta do Banco Central Alemão, tipo daquilo. Pá, isto é facílimo de ver, meu. Eu não sei como é que tipo, estas coisas não, tipo, passam completamente ao lado. Como é que a Wirecard tinha não sei quantos mas bilhões na Indonésia? Tipo, sabes como é que a Wirecard fez? Uma das razões para conseguir fazer isto. Tinham auditores diferentes para a casa-mãe e para as subsidiárias. E o que acontece nos Ok. auditores é quando tu já chegas com contas auditadas, externamente auditadas, por exemplo, eu acho que era, no caso da Wirecard, até era a Price, que era o auditor, acho que era a PricewaterhouseCoopers. A Price recebe de um outro auditor, que era um auditor local, e aceita aquilo Auditoria, como é. aceita a auditoria, portanto não vai verificar a uma subsidiária local porque nem sequer é paga para isso. Yeah. Pronto, e depois Olha, vai verificar. mais Yeah. uma segurança que me dá, quer dizer, não é uma segurança, a de giro, por exemplo. A Espera aí, Flatec de Giro, não não é? Não tinhas é de ainda giro. falado de Giro. A Flatec de Giro tem a sede da Flatec, que hoje em dia é dona, não é? Também da Giro. Podes ir a pé dali até ao Banco Central Europeu, até à BaFin, que é a entidade reguladora, e até ao Central Banco Alemão. Portanto, está ali tudo, aquilo está mesmo na City financeira. Não Devem quer dizer almoçar nada. todos uns com os outros. Não quer Isso, dizer isso, nada, isso, até pode isso, ser isso é, pior. pois, isso é propício para uns saírem de um lado e serem contratados pelo outro e tal. Mas pelo menos ali a BaFin, ao BCE, etc., estão ali em cima. Aquilo está ali tudo, tudo ali. Não é como O, se. Mas, mas uma coisa muito importante quando desconfias que existe fraude, é ir verificar quem é o auditor,
não só da entidade que estás a ver, consolida, mas também das subsidiárias. Pá, e se for um auditor diferente, e se for principalmente diferente o da casa-mãe ser uma Big Four e depois o outro ser uma coisa que nunca ouviste falar, pá, isso é um red flag. Sim. E provavelmente, principalmente porque basta uma subsidiária para esconder Para os fazer isso ativos ou tudo, para é. fazer a inflação de o que quer que seja. E isso tem que estar tudo nos annual reports, não é, das empresas. Não, não tem que estar. Ah, não? Então como é que Não. tu verificas isso? Tens todas as subsidiárias consolidadas estão lá mencionadas no annual report. Depois tens de ir ver Ok. quase uma a uma. Mas Mas essa já não tem que ser pública, essa informação, ou tem? Ou Pois. como é que tens acesso a quem é que audita as subsidiárias? olha, uma boa forma de veres como é feita é, por exemplo, se há uma alegação de fraude da D-Local. Já ouviste falar? Uh, isso D-Local é uma empresa tipo uma PayPal da América Latina, cresceu imenso e facilita pagamentos para países com controle de capitais. yeah. Portanto, imagina, Argentina, Brasil, não tem controle de capitais, mas há restrição de capitais, não é? Portanto, eles são intermediários nestas coisas. E a Muddy Waters fez um relatório a expor o que eles acham que é fraude e mostram exatamente isso, como é que eles foram ver quem era o auditor das subsidiárias, onde é que eles estavam a encobrir, alegadamente a encobrir a origem dos fundos e afins, e agir ver. Normalmente, em Portugal, por exemplo, todas as subsidiárias têm de ser, todas as empresas SA, consegues ir buscar os relatórios, contas. Precisa de pagar Ok. 5 euros por relatório, Ah, bem. mas dá Pronto. trabalho, mas consegues ir ver. Muitas vezes é o mesmo auditor, portanto, ele diz-te logo. Yeah. Olha, o auditor da Gira é a BDO. Ah, Não é uma das Big Four, né? Isso já é uma red flag. Não, estou a brincar. Um, por acaso é giro a BDO classificar-se. Imagina, há muita ideia das Big Four, não é? A BDO no Wikipedia, aqui nas cenas que eu encontrei, diz: BDO é uma das 5 maiores redes de contabilidade do mundo. Ninguém fala das 5, é sempre as 4. Mas pronto. Um, Malta, yeah. chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Mas pronto, uma razão para usar uma BDO é poupar uns trocos, mas é um bocadinho estranho, de facto. Yeah. Olha, já temos aqui um começo, já temos aqui uma ponta. Diogo, agora é a tua tarefa de puxares o novelo e explicares porque é BDO e ver se há algum problema Não, aí. mas é relativamente comum usar em BDO. BDO e há outra a que se chama Mars, também é relativamente conhecido. Ah, essa era aquela que o Maurício viu na. Não, isso era a Graham Norton, que era dos lares de idosos, que o. Como é que chama? Como é que chama a empresa dos lares de idosos que saiu livre? A Orpea usou, Ok. não era a Graham Norton, acho que era isso, que eu vi lá na Irlanda. Mas estás a dizer porque é que é comum usar a BDO ou outra? Não só. Não, ainda é relativamente comum. Normalmente usa-se quando não és uma empresa tão grande e não estás disposta a pagar pelo carimbo das Big Ah, Four. Agora, há empresas de auditoria completamente obscuras. A BDO ainda tem alguma reputação. Esta outra que eu disse que eu não sei bem dizer o nome, que é qualquer coisa como Mars, também tem reputação, são grandes, são multinacionais. Pá, agora, se fosse uma chafarica tipo, que só tem sede ali em Nuremberg, é um bocadinho estranho. Yeah. Olha, sim, temos que ver que a Flatec era pequenina até os últimos há 3 anos, pouco houve uma tempo, realmente, explosão de crescimento e desculpa. tal. E o merge da Giro e não sei o quê. Olha, eu quero dar uma dica, provavelmente a zero seguidores nossos, que é, eu tenho uns fones iguais aos do Gonçalo, que comprei-os a um amigo, e eles deixaram de funcionar como é que chama? O noise cancelling, e eu troquei pilhas, comprei pilhas da Amazon recarregáveis, etc, etc. Agora comprei umas pilhas de marca, porque vi num fórum, um gajo lá num fórum recôndito a dizer, olha, as minhas
Os meus só funcionam com Duracell. Entretanto, os meus estragaram-se ou deixaram de funcionar. E eu, será que isto funciona mesmo só com pilhas de marca? Fui comprar da Kodak e funcionam perfeitamente. É? Pronto. Portanto, são refinados estes fones. Isto para quem tiver fones da Bose ou com noise cancelling com pilhas, fica já a saber que se calhar há para aí 0,01% de pessoas a ver isto. Malta, Isto, bom fim de isto já é tecnologia com 5 anos. Os nossos ouvintes Tem são mais fio e tudo. sim. Malta, bom fim de semana. Bom fim de Bom semana. fim de Diogo, semana. larga o vício. Até já estás a Não, ver não. os. Tchau, malta. Tenho que ir jantar. Bom fim de semana.